Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Domínio Física, tá? Sou o professor Marcos Martinho e na aula de hoje eu vou trazer a questão número 24 da prova da SpaceX 2024, tá? E é uma prova, é uma questão sobre espelhos, eu acho legal, né? Uma questão bem interessante, é legal a gente pegar essa questão aí e dar uma revisada nela, usar ela como uma revisão. Então, tem muito papo, vamos direto para a questão, né? E é isso, te vejo depois da vinheta. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, enfim. Então, hoje a gente vai resolver essa questão aí. É uma questão que fala, trabalha com espelho esférico, tá? Uma questão bem interessante, não é uma questão difícil, né? Uma questão que, para quem já foi iniciado nesse assunto, ela é de fácil compreensão, né? Sem muito rodeio. Acho que para as pessoas que, infelizmente, ainda não chegaram nessa parte do conteúdo ou não estudaram, é, requer dar uma estudada, passar por aí para poder compreender um pouco melhor, certo? Então, a ideia aqui é a seguinte: eu tenho dois espelhos, então cada espelho vai formar uma imagem, né? Sozinha, né? E ele quer saber, na verdade, qual é a distância entre as duas imagens geradas pelo espelho, certo? Mas para a gente entender um pouco melhor, vamos direto para a questão. Bom, duas calotas esféricas idênticas são espelhadas em lados diferentes de modo a formarem o espelho convexo alfa 1 e o espelho côncavo alfa 2. Então aqui, ó, alfa 1 é este cara aqui, alfa 2 é esse cara aqui. Esse é um espelho convexo, como a gente pode ver, né, pelas representações do espelho convexo, e esse aqui é um espelho côncavo pelas representações do espelho côncavo. Tá? Aqui, ó, a parte, as sardinhas aqui indicam não reflexão, né? Então é isso aqui. Eles são dispostos com os seus respectivos eixos principais sobre a reta R, conforme apresentado no desenho a seguir. Entre os espelhos, no centro de curvatura de O de alfa 2, ó, no centro dos espelhos, no centro de curvatura entre alfa 2, ele falou que é no centro dos espelhos, significa que é na metade, né? Então aqui, ó, eu tenho o ponto O. Sabendo que a distância focal de alfa 1 é 1 milímetro e a distância entre a primeira imagem. Não, desculpa, perdão, vamos voltar de novo, que eu deu uma. Entre os espelhos, no centro de curvatura de alfa 2 e a 2 milímetros do vértice de alfa 1, é colocado um ponto luminoso sobre a reta R. Ó, 2 milímetros do vértice. Né? Sabendo que a distância focal de alfa 1 é 1 milímetro, então aqui tem uma distância focal de 1 milímetro, a distância entre a primeira imagem do ponto luminoso formada por alfa 1 e a primeira imagem do ponto luminoso formada por alfa 2 é de aproximadamente. Bom, então, para a gente entender bem esse problema, vocês sabem aqui que no domínio da física eu não só resolvo a questão. Eu, como é um assunto de espelho esférico, eu gosto de trabalhar os espelhos esféricos, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo dos espelhos esféricos. A ideia é basicamente essa: a gente vai trabalhar, relembrar algumas coisas, revisar conceitos. E todos os meus cursinhos que eu dei aula na vida, sempre quando chegava em projetos, a gente sempre usava as questões do projeto não apenas para resolver a questão, era um motivo para a gente poder revisar os conteúdos, certo? Então, eu vou fazer isso aqui porque faz parte da minha metodologia com vocês, para vocês, né? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber, cara, é como que se constrói imagens no espelho esférico. Então aqui, ó, vou dar uma ampliada aqui para ficar melhor para a gente ver. Então tá aqui, ó. Então, a primeira coisa
Aqui nós temos, a gente tem que entender quais são os raios visuais, né? Os raios que vão produzir as imagens, né? Os raios de luz que vão produzir as imagens. Então, aqui entendam o seguinte: todo espelho esférico tem um centro de curvatura e tem um foco. O foco é a metade do centro de curvatura ao vértice do espelho, que é a interseção do espelho com a reta, um eixo principal, que é essa linha aqui. Então, o F ele está na metade dessa distância, certo? E o azul aqui representa um raio de luz, é como se fosse um feixe de luz. Então aqui o que ele está dizendo? Que se um feixe de luz passar pelo centro de curvatura, né, ele vai voltar pelo mesmo centro. Lembrando que a gente está falando de reflexões de espelhos. Tá? Então, numa reflexão de espelho, um raio luminoso bate no espelho e reflete. Né? Então aqui ó, ele bate no espelho e volta por ele mesmo. Na situação 2, é um raio de luz vindo e batendo no vértice do espelho. Quando ele bate no vértice do espelho, ele reflete, produzindo aqui um I igual a R, usando o eixo principal como uma reta normal. Né? Então aqui dá para ver bem a questão da primeira lei da reflexão. Aqui não acontece isso, por quê? É uma boa pergunta. Então, eu vou pegar aqui minha caneta. Ele não escreve assim nesse jeito. Ok. Então, quando você tem um círculo, né, e você traça uma reta tangente num determinado ponto do círculo, a reta, se eu traçar uma perpendicular ao círculo, àquela reta, vai passar pelo centro. Ok? Passar pelo centro. Então, aqui o que acontece é basicamente isso. Aqui é como se eu imaginasse uma reta passando aqui, e isso aqui é uma reta perpendicular. Logo, vai passar pelo centro. Então, numa situação dessa, quando você tem, por exemplo, uma superfície, ela bate e volta, né, num ângulo. Aqui essa canetinha do PowerPoint é muito ruimzinha. Né? Aqui, vamos tentar de novo aqui. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó. Então, um raio incidente bate, reflete. E aqui de forma simétrica. I e R. Certo? Então, se eu vou trazendo esse raio incidente para esse meio aqui, o ângulo vai diminuindo de reflexão. Logo, se eu colocar ele a 90 graus, ele só pode voltar por ele mesmo. Então, é o que aconteceu aqui nessa situação. Voltando. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui está passando uma reta normal. E aqui, então, todos os pontos aqui vai acontecer isso. Então, a luz bate e volta no mesmo eixo. Num espelho convexo, olha só o que acontece. Um raio de luz que vai na direção do centro deveria ir para o centro. Só que a luz não vai atravessar o espelho, então ela volta por ele mesmo. Por isso que ele está dizendo isso. Isso aqui é o equivalente a esse, só que pelo lado contrário. Então a luz bate aqui e reflete para cá, na mesma situação, só que é no espelho convexo. Certo? Bom, outro desenho que a gente tem é esse aqui. Bom, terceira propriedade. Todo raio que vem paralelo ao eixo principal, tem seu raio refletido passando pelo foco. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. Todo raio que vem paralelo ó, ao eixo principal, nota que aqui é o espelho convexo, reflete na direção do foco. Como ele não pode vir para o foco, ele reflete nessa direção. Então aqui é um tracejado. E a mesma coisa aqui. Ó. Todo raio que vem paralelo no espelho convexo converge por foco. Todo raio que vem pelo foco, volta paralelo. Então, essas dicas básicas para a gente entender isso aqui. Ó. O que a gente vai entender com isso?
que a gente vai entender com isso? Tentar entender a formação das imagens. Então, por exemplo, aqui eu tenho um espelho côncavo. Então, todo raio que vem paralelo vai para o foco, todo raio que passa pelo vértice reflete com o mesmo ângulo que entrou. E eles se cruzam aqui. Nota, para eu formar uma imagem, é necessário que eu tenha dois raios de luz. Dois raios de luz. Esses dois raios de luz, dois raios refletidos, né? Aqui é um raio incidente, raio refletido, raio incidente, raio refletido. Quando dois raios refletidos se encontram, temos um ponto imagem, que seria o equivalente a isso aqui. Logo, a imagem aqui, ela se formou sendo uma imagem real, porque ela é formada por raios reais, e invertida, porque ela está com sentido invertido em relação à imagem, e ela é menor do que o objeto. Então, ou seja, o princípio que eu vou usar agora para formar as outras imagens é o mesmo. Ó. Olha lá, ó. Raio. Eu tenho que pegar pelo menos duas propriedades para poder fazer isso. Então, quando o corpo está sobre o centro de curvatura, ele fornece uma imagem de real, invertida, igual, né, do mesmo tamanho. Quando eu começo a andar com o objeto para perto do espelho, a imagem aumenta, né? Então, ou seja, eu tenho uma imagem real, invertida, maior. E aí agora, o que aconteceria se eu coloco ele no foco do espelho? Se eu coloco ele no foco do espelho, eu tenho lá de novo as mesmas propriedades, só que os raios agora, eles são paralelos. O que significa isso aqui? Eles nunca vão se cruzar. Se eles não se cruzarem, não há formação de imagem. Certo, pessoal? Então, se não há formação de imagem, a gente considera isso como uma imagem imprópria. Tá? Bom, e aí ao passar do foco, né, usando as mesmas propriedades ainda, ó, nota que esses dois raios não vão se encontrar aqui para frente, eles vão abrir cada vez mais. Contudo, se eu pegar os prolongamentos dele, eles projetam uma imagem lá atrás, eles projetam um ponto imagem lá atrás. E aí então a imagem se forma atrás do espelho. Então, e formada por raios que são projeções, né? Isso, pessoal, é muito importante a gente perceber, tá? Isso é muito importante a gente perceber. E isso aqui, ó, é a projeção. Então, quando a figura é formada pela projeção dos raios, a gente diz que essa imagem é virtual. Nesse caso, ela é virtual, direita, porque ela tem o mesmo sentido do objeto, e maior, né? Ela é maior do que o objeto, dá para ver nitidamente. E no espelho, então essas são as imagens possíveis dentro dos espelhos côncavos. E o espelho convexo, professor? O espelho convexo, ele fornece essa imagem aqui, ó. Nota, o raio que sai paralelo deveria ir para o foco, mas ele não pode ir para o foco, ele não vai atravessar o espelho. Então ele se reflete na direção do foco, para cima. E a gente prolonga para cá. Por que a gente vai prolongar? Porque o raio verde, ó, quando ele bate aqui, ele se reflete, né, para baixo, I igual a R. Então, ou seja, o raio vermelho, o raio refletido vermelho e o raio refletido verde, eles não vão se encontrar aqui desse lado. Mas se eu prolongá-los para trás, eles se cruzam. E lá atrás, então, eles formam uma imagem. Então, nota, mais uma imagem virtual, porque ela é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Então, essa imagem no espelho convexo, ela é virtual, direita, menor. Tá? Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: quando a imagem se forma atrás do espelho, ela é virtual. Quando a imagem se forma na frente do espelho, geometricamente, ela é considerada real. Tá? Então, essa ideia aí que a gente precisa usar. É uma outra coisa que eu não falei, mas é importante, né, nesses problemas. Vou pegar minha canetinha aqui novamente, que é a equação de Gauss dos pontos conjugados em espelhos esféricos. Né? Ou seja, vamos voltar aqui algumas para trás. Acho que vou voltar na primeira. Aqui vai ficar melhor para a gente ver. O objeto ele está a uma certa distância do espelho. Essa distância é chamada de P. A imagem está a uma certa distância do espelho, que é do vértice aqui do espelho. Então, do vértice. Essa eu vou chamar de P'. Então, existe uma relação entre o foco, o P, e o P', que é dada pela equação de Gauss. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'.
Bom, se o foco é considerado positivo para espelhos, para imagens, para espelhos côncavos, e o foco é considerado negativo para espelhos convexos. Convexos, ok? Bom, existe uma outra relação que tem a ver com os tamanhos das imagens dos objetos e as distâncias, que é I sobre O igual a menos P' sobre P. Então, com essas ideias aqui, a gente pode ir para o nosso probleminha. Então, vamos tentar visualizar as informações, né? O que o problema deu para a gente? Ele disse que eu vou colocar um ponto luminoso entre os dois espelhos, né? Só que para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou usar uma seta, né? Para a gente poder ver melhor, né? Então, esse ponto ele está a 2 milímetros de cada espelho, né? Sendo que no espelho número 2, né, no espelho côncavo, isso aqui é o centro de curvatura, certo? Logo, se a gente coloca um corpo no centro de curvatura, ele vai fornecer uma imagem, como a gente viu anteriormente, no centro de curvatura, só que invertida e de mesmo tamanho, né? E ele vai produzir lá no espelho esférico uma imagem do outro lado, né? Já que ele disse que o espelho esférico, o outro o espelho esférico alfa 1, tem distância focal de 1 milímetro, então vou colocar ali, ó, apareceu a distância focal. O que vai acontecer? Esse cara aqui vai gerar uma imagem do outro lado. Então vamos ver como é que vai ficar. Ó. Então aqui, ó, a primeira imagem apareceu, que é devido ao espelho côncavo, apareceu aqui. Eu não fiz a representação dos raios aqui, para não ficar muito carregado esse desenho. Mas se você precisar, você volta lá o vídeo e você vai ver lá que toda vez que a gente coloca um objeto no centro de curvatura, ele fornece uma imagem desse tipo. Tá? E no caso do espelho convexo, a imagem vai se formar atrás do espelho. Né? Aqui nessa posição, também não quis botar as linhas, né? Porque, como é que eu vou dizer? A gente para não sobrecarregar o desenho. Enfim, então essa é a ideia. E o que eu quero saber daí? O que eu quero saber? Eu quero calcular essa distância, né? A distância entre as duas imagens. Ó. Embora aqui tenha ficado um pouquinho maior, né? Mas era para ficar aqui, né? Certinho. Então, essa é a minha ideia. Então, o que eu já sei desse problema? Eu sei que daqui até aqui tem 2 milímetros. Eu preciso calcular quanto vale esse pelinho aqui. Ó. É isso que eu tenho que saber. Então, eu tenho que saber a relação do espelho convexo. Né? Então, uma vez que eu faço isso, eu vou tentar equacionar pela equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Né? E aí, como é que a gente vai resolver? Ó, F é 1 milímetro, P é 2, e eu quero saber o P'. Então, aqui, ó. Beleza, professor. Entendi aqui, ó. 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre P', mas apareceu um menos ali. Por que apareceu esse menos? Bom, eu falei anteriormente, né, lá na parte teórica, que geralmente, né, alguns livros adotam focos positivos para espelhos côncavos, focos negativos para espelhos convexos. Embora eu tenha falado isso lá, eu particularmente prefiro fazer da seguinte forma. Eu olho pelo diagrama, eu tento estabelecer a relação no diagrama. Eu vejo que o P' e o foco estão do mesmo lado. Então, se eles estão do mesmo lado, para mim eles têm o mesmo sinal. Se eu der foco negativo, P' negativo. Aqui positivo. Se eu der foco positivo, P' positivo e o P negativo. Então foi isso que eu fiz. Foco positivo, P' positivo, P negativo. Então por isso que apareceu esse menos. Tá? Ao resolver essa conta, ou seja, passar esse menos meio para o outro lado, a gente fica que P' é 2 sobre 3.
Ok? Bom, uma vez feito isso, com esse resultado, a distância D será de acordo com a figura. Como eu falei, seria P mais P', né? Logo, isso vai dar aproximadamente 2,7 milímetros, já que 2,3 é 0,66666, certo? Logo, a resposta certa lá na questão é a letra E. Bom, e aí? O que você achou? É uma questão fácil essa, não é uma questão muito difícil. É uma questão que, se eu compreendo o diagrama, se eu, consigo, se eu sei as propriedades de fazer, construir as imagens, então fica fácil da gente poder equacionar. É claro que eu precisava lembrar o que eram os pontos conjugados de Gauss, eu preciso saber desenhar uma imagem, né, no espelho convexo, mas se eu sei fazer essas duas coisas, que alunos, no seu treino básico, nos livros ou nos cursinhos, acaba aprendendo, então não seria uma questão muito difícil. Ok? Então é isso, obrigado por ter assistido. Mais uma vez, peço aí, se você curtiu, dá um like aí pra gente, se inscreve nesse canal. Então é isso, te vejo na questão 25 da SpaceX 2024. Um abraço.